Bem, estamos aqui retornando para o nosso segundo tempo, já na reta final, né? E aí a Selma, vou pedir então para a Selma concluir ali a explicação do último parágrafo, para também quem quiser fazer comentários continuar. Então, eu falava que Jesus era a seiva divina, né, que é para trazer as pessoas para a sua verdadeira essência, né, de espírito também, para que se acendesse aquela luz nele. Então, Jesus veio para despertar os homens, para que eles saíssem dessa brutalidade, né, e começassem a compreender as coisas do espírito, né? Isso senão eles seriam, como diz Emmanuel, né, sucumbiria de fome espiritual. Então, quando eles se alimentam dessa fonte, né, como diz aqui Emmanuel, quando o alimento, né, que Jesus dá com suas palavras, com seus exemplos, né, os ensinamentos, por isso que é dito também que ele é o pão vivo das almas, né, isso faz com que desperte em nós, né, a nossa essência divina. É para que nós possamos compreender que não somos só matéria, nós somos seres também, né? Estamos aqui em busca, né, de nos elevarmos. E pelo menos eu acredito que assim, acredito não, o propósito de Jesus aqui foi para isso, para que nós possamos seguir seus passos, seus exemplos, para chegar até onde ele chegou. Poxa vida, chegar bem perto da angelitude, não é? Então, reconhecer que sem o Cristo, né, o mundo se perde. Nós vemos que, no momento atual, muitas pessoas estão nessa situação de... Estão, assim... As pessoas que querem, assim, descaracterizar, desconstruir, né, a imagem divina do Cristo, são pessoas, assim, estão completamente perdidas no seu propósito de vida aqui, né? Elas não conseguem visualizar nada além do plano físico, quando, na verdade, teria que ser o contrário, né? Colocar ele sempre como exemplo e não desconstruí-lo, mas elevá-lo sempre, não é? E a essas pessoas, elas só vão ficar, vamos dizer assim, repetentes nessa escola por muito tempo ainda, né? Até realmente conseguir encontrar, entender realmente, né, quem somos, como dizer, quem somos nós diante dessa grandeza do universo, não é? É isso. Alguém quer falar alguma coisa, Janete? Fale, Janete. É interessante que antes do Cristo, né, vieram tantos profetas, né, falaram coisas maravilhosas também, que a gente sabe que foi toda uma preparação para a vinda do Cristo, né? Isso. O Velho Testamento está cheio aí de exemplos dos profetas, mas Jesus, quando chegou, ele trouxe, né? Ele balançou, sacudiu assim aquela humanidade mais próxima a ele, né? Da época, para que também viesse até nós. E o magnetismo dele, né? É o governador planetário, é o espírito mais evoluído daqui, né? Entre nós. E a questão da morte dele de cruz, o sacrifício dele, não é? Se doando para esse nosso despertamento, e o mais importante, né? O ressurgimento dele após essa morte física, quer dizer, foi todo um contexto, todo aquele acontecimento que fez realmente com que ele ficasse. Né, que ele ficasse gravado ali na memória, né, do povo e chegasse até nós. Porque foi muito amor, né? A verdade é essa. Foi muito amor envolvendo tudo aquilo que ele fez, os atos, né, os milagres, né? Então, isso tudo foi muito forte. E a gente não pode esquecer realmente do magnetismo de Jesus, né? Que ele atraía as pessoas. Os profetas existiram, mas não como Jesus. Né? Para que realmente a coisa ficasse marcada. E é por isso que ele diz, né? Se não fosse Jesus, porque os outros passaram, nós sabemos deles, né? Está lá nos escritos, nos livros, mas Jesus é que chegou realmente até nós. Né? Não tinha como ser diferente. É maravilhoso. E a própria condição dele ser o nosso governador planetário, né?
e se colocar de uma forma tão humilde, né? Se fez homem como todos nós, né? Assim, na sua magnanimidade, né? Ele conseguiu vir, a gente conhece todo o processo do perispírito dele, de ter, não é? Ter passado por essa transformação para ele reencarnar, né? Um corpo físico, a gente sabe que ele suava sangue, teve aqueles sofrimentos todos por aquela grandeza, aquele sol que é Jesus está num corpo de carne, né? Então, tudo isso tinha que acontecer para que a gente realmente fosse sacudido, né? A gente que poderia estar naquela época e a gente não soube aproveitar, né? Jogamos pedra na cruz, como dizem, né? Salgamos a Santa Ceia, essas coisas que as pessoas falam. Mas ele chegou até nós e vai, né? Vai continuar até a gente despertar. E outros ainda que não despertaram, né? Mas vão chegar nessa compreensão desse amor de Jesus. Sendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? É a vida. Exatamente. Quem é o Pai senão por ele? São os ensinamentos dele, né? Que são realmente maravilhosos e que realmente transformam a gente, né? Se a gente for parar para pensar, esse período em que a gente ficou, eu digo assim por mim também, né? Que a gente andou distraído na vida, é porque a gente ou não teve acesso a esses ensinamentos, ou se teve, não meditou, né, na beleza e na importância da gente vivenciar esses ensinamentos. Mesmo ainda de uma forma torta, porque a gente, né, a gente tenta, mas sabe como é, né? A gente escorrega daqui, escorrega dali, mas a gente tem essa meta, né, na nossa frente, de seguir esse Cristo, de seguir esses ensinamentos, mesmo que a gente erre tanto. E a doutrina espírita vem para trazer essa compreensão para nós. Ele é a nossa meta, né? Temos a nossa imperfeição, mas sabemos que podemos chegar até ele e ser como ele, né? Isso é que é maravilhoso. Dá muita força para a gente superar, né, as dificuldades, as nossas crises, a nossa pequenez aí, como a Doró falou. Exatamente. Eu estava ouvindo vocês falarem e me veio uma reflexão, que às vezes a gente erra muito porque talvez a gente esteja seguindo o exemplo errado, né? A gente olha ali o exemplo de Jesus e a gente quer ser igual a Jesus. Só que a gente esquece que Jesus não deu o exemplo só de como agir, né? Ele deu o exemplo dos dons, que a gente estava falando aqui de dons, né? Dos dons que a gente precisa conquistar para conseguir agir daquela forma, né? Então, muitas vezes a gente tem que focar nisso. Antes da gente querer achar que vai conseguir agir como Jesus, a gente tem que focar nos dons que Jesus demonstrou serem necessários, e aí a gente olhar na gente o que a gente ainda não tem e focar em conquistar aquele dom para depois da conquista do dom poder agir daquela forma, né? Porque não adianta, eu quero levantar um peso de 500 quilos. Você não vai conseguir levantar um peso de 500 quilos só porque você quer. Só porque você acha legal. Você vai ter que fazer todo um esforço, todo um trabalho para conseguir. A mesma coisa, você não vai obter, você não vai conseguir construir nada sem fazer uma faculdade lá de engenharia. Então, tudo é uma conquista, né? A gente primeiro tem que buscar, conquistar, conhecer, entender, estudar, praticar, que são as nossas encarnações, né? O que são as nossas encarnações? Nada mais do que prática. Prática, 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 dor, né? A dor nos obriga exatamente a despertar sensibilidade, despertar sentimento. E nisso a gente vai praticando, praticando, até que se chegue o ponto onde houve a conquista do dom. E ali, quando você conquista, aí sim você passa a ter a capacidade de agir como Jesus agiu. Agora, no nosso estágio atual, você achar que vai agir igual a Jesus, sem antes ter as conquistas morais que Jesus obteve, você não vai conseguir. Você tem que, então, focar em conquistar, em ter a moral do Cristo para depois conseguir agir como Cristo. Não sei, me veio isso na cabeça ouvindo vocês falarem. Tá, perfeito. Fechando com chave de ouro. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bem, então,
Agradecemos a nossa irmã Selma pela dedicação, por nos trazer o estudo da noite de hoje. E semana que vem sou eu, né? Então eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, para nos concentrarmos na prece final. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores da nossa querida Casa de Emmanuel, por mais essa oportunidade de estudo, de trabalho, de conhecimento, que tanto nos auxilia nas nossas conquistas morais do dia a dia. Pedimos que essa energia de luz e de conhecimento desse estudo possa se espalhar pelos nossos lares, por aqueles que convivam com a gente, em especial através do nosso exemplo e das nossas atitudes. Obrigado, Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Muito obrigado a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigada. Excelente semana para todos, seu Boa Mita, valeu semana. por tudo. Fiquem com Deus. Também, boa noite.